Olá, muito boa noite a você, eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Nós falamos com todas as emissoras públicas do país. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse hoje que a possibilidade de um novo corte da taxa básica de juros é real e muito provável, desde que o cenário da economia brasileira permaneça estável. Por estabilidade, entenda-se que nada do mundo político aqui no Brasil ou na esfera internacional aconteça repentinamente e tenha efeito muito grande na economia do país. Se a economia se mantiver neste patamar, uma nova redução da Selic se faria apropriada, segundo o presidente do Banco Central, justamente para tentar fazer a inflação, que hoje está abaixo do piso da meta, em 2,84% ao ano, convergir, ou seja, se aproximar de 4,5%, que é exatamente o centro da previsão de inflação para este ano. O Banco Central não pretende fazer a inflação subir artificialmente, muito pelo contrário, mas criar demanda, fazer a economia ficar mais ativa, com mais consumo, mais produção, e isso trazer naturalmente a inflação para um nível acima. Fato é só um detalhe, embora a economia esteja se recuperando e esteja aumentando justamente as compras, há mais demanda hoje, as fábricas estão conseguindo atender isso naturalmente porque há muita ociosidade ainda nas fábricas, justamente por causa da crise de 2015 e 2016. Atualmente, como a recuperação econômica ainda é lenta, com consumo baixo e poucos investimentos, os preços acabam ficando também baixos. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária acontecerá nos dias 15 e 16 de maio. Até lá, por um lado, as apostas do mercado são de uma redução para 6,25% dos juros básicos ao ano, como já admite o próprio presidente do Banco Central. Por outro lado, empresas e consumidores ainda esperam para ver quais outras medidas o Banco Central vai anunciar para pressionar os bancos a reduzirem os juros reais cobrados dos consumidores nos financiamentos. Até agora, os bancos ainda não repassaram as quedas da Selic às operações de crédito numa medida capaz de trazer as taxas a padrões que façam as pessoas tomarem empréstimos e gerarem consumo. É exatamente aí que está o nó de uma recuperação mais rápida, mais dinâmica da economia do país. O cenário econômico está no ar. Foi num seminário da Fundação Getúlio Vargas, durante a tarde de hoje, que o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, fez menção clara a essa possibilidade de uma nova redução dos juros básicos na próxima reunião do Comitê de Política Monetária em maio. Até agora, o Banco Central já reduziu a taxa Selic 12 vezes seguidas. Estaria se encaminhando, se tudo se permanecer da maneira como está, para a 13ª vez que o Banco Central vai reduzir em seguida os juros básicos da economia. Algo que o mercado já incorporou. Hoje, na divulgação do Boletim Focus, com as expectativas econômicas, o mercado já aposta nessa nova redução dos juros pelo Banco Central. Nós temos uma tela para mostrar, olha, atualmente a Selic está em 6,5%, foi anunciado na última reunião, agora em março. A previsão do Boletim Focus, que foi divulgado hoje, são mais de 100 economistas e analistas de mercado ouvidos por essa pesquisa. A pesquisa é feita na semana passada, divulgada sempre na segunda-feira de manhã. Está ali, uma previsão de queda de 0,25 ponto percentual. A Selic, portanto, nessa nova reunião de maio, cairia para 6,25% ao ano, historicamente, de novo, a mais baixa, ou seja, um recorde negativo, um recorde de queda, de taxa baixa da Selic aqui no país. E como nós dissemos anteriormente, o Banco Central está de olho na inflação, que está bem baixa, abaixo do piso da meta. A redução dos juros seria mais uma tentativa de estímulo para fazer a economia avançar mais forte e mais rapidamente, com mais intensidade. E as previsões dos mais de 100 economistas ouvidos pelo Boletim Focus as previsões apresentam números que chamam a atenção para a necessidade desse estímulo maior. Vamos lá, o primeiro detalhe é exatamente a inflação. Há um mês, a previsão dos economistas era de 3,7%. Caiu para 3,57% ao ano, há uma semana, e hoje teve uma nova queda, uma oscilação negativa ali de 0,03%, mas mesmo assim mais uma previsão de baixa, de 3,54%. Vamos só falar um pouquinho sobre a inflação. A meta do Banco Central para este ano é de 4,5%. Esse é o centro da meta.
há um intervalo ali de 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo, ou seja, se a inflação ficar entre 3% e 6% ao ano, ainda assim o Banco Central teria cumprido essa meta, porque tem essa margem de tolerância. O fato é que, até agora, se a gente pegar a inflação anualizada, ou seja, aquela que o IBGE faz pelo IPCA, pegando os últimos 12 meses, e o número fechado que nós temos é justamente o de fevereiro, o de março sai no meio do mês desse, agora de abril, mas até agora nós temos uma inflação anualizada de 2,84%. Essa é a inflação, abaixo, portanto, que se chama do piso da meta. Eu fiz menção há pouco justamente sobre essa questão, a questão justamente que as empresas, por causa da crise de 2014, no caso da indústria, a crise começou lá em 2014, 2015 e 2016, as indústrias hoje têm muito o que se chama de capacidade ociosa, ou seja, eu tenho uma capacidade instalada que poderia produzir muito mais, mas eu tenho uma demanda menor, então mesmo que aumente um pouco a demanda, e a recuperação econômica já tem feito isso acontecer, ou seja, já tem mostrado isso, as empresas conseguem atender normalmente, ou seja, não há uma pressão de preço, portanto a inflação continua baixa porque não há uma demanda maior do que a oferta, o que faria a inflação subir um pouquinho, essa é uma regra básica da economia. É justamente essa inflação baixa que em algum momento preocupa o Banco Central, não porque ela está baixa porque nós temos uma razão principal que a mantém muito baixa, exatamente a condição que não se tem hoje de avançar com a economia, porque não tem consumo suficiente, ou seja, investimento suficiente. Mas aí a gente cai no detalhe justamente de onde é que as empresas e os consumidores vão buscar crédito acessível, ou seja, com taxas de juros razoáveis. E isso os bancos não estão oferecendo. Daí é o que se olha agora para o Banco Central para saber. Além da decisão do Comitê de Política Monetária, que já fez isso por 12 vezes seguidas, e baixar os juros básicos da economia, quando é que a gente consegue pressionar, ou onde que o Banco Central vai encontrar medidas que façam com que os bancos reduzam exatamente essas taxas de juros? E aí, obviamente, tanto as empresas quanto os consumidores vão ter taxas mais aceitáveis para voltar a apostar no investimento, no caso das empresas, e no consumo por parte dos consumidores. Vamos lá, a gente tem ainda sobre a taxa, as expectativas econômicas divulgadas hoje pelo Boletim Fox. O PIB, há um mês, a previsão era de 2,9% ao ano de crescimento. Há uma semana oscilou um pouquinho para 2,89% e agora hoje é 2,84%. Também uma oscilação negativa ali de 0,04%, mas caiu um pouquinho a previsão do PIB. Embora não seja exatamente, apesar de a gente ver de 2,9% para 2,84%, a queda foi de 0,06%. É preciso esperar um pouquinho mais para saber o quanto isso se confirma no longo prazo. E a produção industrial, que se mantém alta, há um mês era de 3,9%, chegou a 3,97%, ou seja, acima do PIB, a indústria deve crescer mais este ano do que o próprio PIB do país, e agora também uma oscilação ali negativa de 3,91%, essas expectativas econômicas divulgadas hoje pelo Boletim Fox do Banco Central, sempre às segundas-feiras sai essa pesquisa, que é semanal, diga-se de passagem. O lucro líquido das empresas de capital aberto subiu 17% no ano passado, exatamente o ano da recuperação econômica. As instituições financeiras conseguiram os melhores resultados. Instituições financeiras é o nome maior para banco, é o nome, digamos, composto para banco. O repórter Maurício de Almeida está na redação da TV Brasil no Rio de Janeiro e tem outras informações. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Esse levantamento analisou o desempenho de 295 empresas brasileiras. E em 2017, elas tiveram no total um lucro líquido de 144 bilhões de reais. Um desempenho bem melhor do que foi registrado no ano de 2016, quando o lucro líquido dessas mesmas empresas chegou a 123 bilhões de reais. Ou seja, no ano passado, as empresas tiveram um lucro líquido que superou em 17% o resultado do ano anterior. Quem liderou no ano passado foi o Itaú Unibanco, o banco que conseguiu o maior lucro em 2017, com 23 bilhões e 900 milhões de reais, seguido pela Vale, que registrou um lucro líquido de 17 bilhões e 600 milhões de reais. Outros 3 bancos ficaram, respectivamente, na terceira, na quarta e na quinta colocação entre as empresas que tiveram os maiores lucros líquidos. São eles Bradesco, Banco do Brasil e Santander. Ou seja, entre os 5 primeiros colocados com maior lucro líquido no ano passado estão 4 instituições financeiras. E a outra empresa que ficou em segundo lugar é a Vale. Piotr. Muito obrigado, Maurício. O indicador do nível de atividade da indústria paulista voltou a subir em fevereiro, reforçando a expectativa de crescimento
para 2018. A gente falou agora há pouco, né, que a indústria deve crescer mais, a produção industrial deve crescer mais, inclusive, do que a média, do que o PIB nacional. Ou seja, o PIB industrial deve ser maior do que o PIB nacional, que envolve todas as riquezas produzidas e todos os setores da economia brasileira. A Vanessa Casalino está na redação da TV Brasil em São Paulo e tem os detalhes dessa pesquisa divulgada hoje pela Fiesp e pelo Ciesp, ou seja, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e pelo Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Oi, Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. O crescimento foi de 0,8% em fevereiro, na comparação com janeiro, isso com ajuste sazonal. Na série sem ajuste, a alta foi de 1,3%. No acumulado do ano, a variação é de 6,5%. Vendas reais, nível de utilização da capacidade instalada e horas trabalhadas na produção influenciaram positivamente o índice. De acordo com a Fiesp, o resultado confirma a expectativa de crescimento da atividade da indústria para 2018, um crescimento gradual e moderado na avaliação da federação. Já entre os setores, os destaques vão para artigos de borracha e plástico e produtos farmacêuticos. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. A balança comercial brasileira registrou um superávit de 6 bilhões 281 milhões de dólares no mês de março. O número foi divulgado hoje pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Apesar de positivo, o resultado é 12% menor do que o registrado em março do ano passado, ou seja, de 2017, quando lá teve um superávit um pouco maior, de 7 bilhões 136 milhões de dólares. O secretário de Comércio Exterior do Ministério, Abrão Neto, afirmou que a expectativa do governo é de que as exportações cresçam menos do que as importações neste ano e, com isso, o superávit da balança comercial em 2018 deve ficar mais baixo que o de 2017. Ou seja, há uma previsão, sim, de crescimento das exportações. Vamos exportar mais do que exportamos no ano passado. A balança comercial é exatamente essa conta muito simples entre o que se exporta e o que se importa. Como há uma recuperação da economia, importa-se mais, então o saldo da balança, ou seja, embora vá ficar positivo, a gente vai exportar mais do que importar, pelo menos essa é exatamente a expectativa, mas a importação pode crescer porque nós estamos tendo uma recuperação com o consumo. O que não se consegue prever ainda é o tamanho dessa recuperação, tanto das importações quanto o valor que vai se crescer de exportações. Mas esse é exatamente o cenário, vai ser um pouquinho menor hoje o que a gente vai ter de saldo comercial aí. E hoje a China anunciou novas tarifas sobre produtos dos Estados Unidos, ampliando a disputa entre as duas maiores economias do mundo. A medida do país asiático eleva em até 25% sobre 128 produtos que vão de carne suína congelada e vinho a frutas e nozes. A retaliação vem em resposta às tarifas norte-americanas impostas pelo presidente Donald Trump sobre as importações de aço e alumínio que afetaram vários países, inclusive a China, e a China foi extremamente afetada porque ela não fez parte de nenhum acordo ali para se retirar momentaneamente dessa sobretaxa, como é o caso, por exemplo, do Brasil, que ainda está em negociação e não está sendo sobretaxado. A notícia, obviamente, não foi bem digerida pela Casa Branca, que acusou a China de distorcer os mercados globais. A porta-voz do governo americano, Lindsay Walters, ressaltou que, em vez de atacar as exportações norte-americanas, a China deveria parar com as práticas comerciais injustas que estão prejudicando a segurança nacional dos Estados Unidos e distorcendo os mercados globais. Bom, a China discorda disso porque logo que os Estados Unidos anunciaram a sobretaxação do aço e do alumínio importados, a China disse naquele momento que iria, a menos que não houvesse nenhum avanço nas negociações, responder, retaliar. E retaliar fiscalmente, ou seja, ampliando ali alguma taxa sobre produtos que a China importa dos Estados Unidos. No próximo bloco nós vamos ver a reação do mercado com o anúncio chinês. Hoje a Bolsa de Valores de São Paulo operou em baixa e o dólar subiu. A gente vê daqui a pouco o fechamento do mercado financeiro. A gente volta depois do intervalo. Já de volta ao estúdio do Centro de Operações da Bolsa com os números do mercado financeiro. Vamos ao Ibovespa. Está ali hoje uma queda de 0,82% no Ibovespa. Na quinta-feira, último dia antes do feriado da Semana Santa, o Ibovespa tinha subido. Hoje uma queda de 0,82% a 84.666 pontos. Vamos para o dólar comercial agora. A cotação do dólar comercial, hoje uma alta de 0,36%. O dólar tinha caído na quinta-feira também, na semana passada. Chegou a R$ 3,30, hoje R$ 3,31 na cotação do dólar comercial.
A expectativa de aumento nas vendas da Páscoa deste ano se confirmou e a expansão é maior que a do ano passado, de acordo com 2 pesquisas. A Vanessa Casalino volta a falar conosco. Vanessa? Piotr, de acordo com dados do SCPC Boa Vista, o crescimento foi de 3%. No ano passado, a alta tinha sido de 2,2% e em 2016, retração de 5,8%. Já de acordo com números do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, o crescimento foi um pouquinho maior, 3,24%. O aumento mais expressivo desde 2014. E pelos números do SPC, a retração havia sido de mais de 16% em 2016, Piotr. Obrigado, Vanessa. A Caoa Montadora de Veículos, importadora e distribuidora oficial da Hyundai no Brasil, está convocando os proprietários dos modelos Santa Fé, ano e modelo 2017, para o agendamento de inspeção do volante de direção. Portanto, é exatamente esse modelo com 2 anos de fabricação, né? O Santa Fé, da Hyundai. Uma possível falha no conjunto de direção pode ocasionar a quebra do item e, consequentemente, na perda de condução do veículo, com risco aos seus condutores, aos ocupantes do carro. Para agendamento e mais informações, a Hyundai disponibiliza o telefone, está ali, olha, 0800 770 3355, 0800 770 3355, ou o site da montadora, que é hyundai-motor.com.br/, eu tenho aqui, pós-venda/recalls. Exatamente esse o site completo, como você está vendo aí na tela, viu há pouco na tela. Após um período turbulento da economia, o setor supermercadista acredita em um ano de recuperação com o crescimento das vendas em 2018 e na abertura de novas vagas. Para falar sobre as expectativas do setor, eu converso com Tiago Berkan, economista da Associação Paulista de Supermercados. Tiago, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Prazer estar aqui. Como está? Tudo bem? Tudo bem. A gente está vendo um setor que começou a se recuperar. Houve sinais de recuperação, mas essa recuperação não foi intensa durante o ano passado. Qual é exatamente essa previsão para esse 2018? Porque a gente tem que levar em conta o fato seguinte: o ano passado vinha de um ano ruim, ou seja, era um ano de recuperação. Agora a gente vem de um ano que pretende crescer em cima de um ano de recuperação. É um cenário completamente diferente, embora nós tenhamos aí um ano atípico, que tem eleições e tudo mais. Qual é a previsão para o setor? A previsão do setor ela é positiva. A gente passou por 2 anos extremamente difíceis, aliás, 3. 2017 apenas começou a recuperar essa grande queda que a gente viu no pico da crise. Nossa previsão está aí em cerca de 2,5% para as mesmas lojas. O conceito de mesmas lojas, aquelas dos últimos 12 meses. Para todas as lojas, todas que são abertas no período, a gente está esperando aí quase 6% de aumento. Isso é incrível, dado que a gente passa a recuperar os 2 anos de 2015 e 2016, que foi crise dura, a gente teve queda negativa de vendas, mais 17, mais 18 a gente recupera, e recupera com um pouquinho mais. Então a previsão é bastante otimista para esse ano. Quer dizer, então eu consigo recuperar as perdas e avançar, então? Consegue. Se tiver nesse 6% de crescimento médio, é isso? Consegue. A gente caiu aí cerca de 5,5% em 2015, 2016. E se a gente subiu cerca de 3% em 2017, mais esses 6 a gente avança 9 em 2 anos. Bastante robusto, demonstra a resiliência do setor. Os mercados são os primeiros a serem beneficiados na saída da crise. Então a gente acredita que isso é possível, esse crescimento de 3% do PIB vai beneficiar demais o setor. Ele sente muito quando o desemprego cai, então o desemprego vem caindo constantemente. Então a previsão é muito boa e a gente está otimista para isso se concretizar. Agora, há uma mudança de perfil no que os supermercados vendem, no tipo de produto, levando-se em conta que eu estou pegando um consumidor que agora vai trazer um crescimento para o setor, que está recuperando o emprego e está recuperando a renda, ou está tendo confiança para gastar suas próprias economias, ou seja, de qualquer forma, mais dinheiro de gente disposta a gastar. Mas há uma mudança nesse perfil de consumidor, que os supermercados têm que trabalhar com esse novo perfil do consumidor que está voltando para a economia? 42% dos consumidores na crise, eles resistiram em trocar os produtos. Eles trocaram por marcas mais baratas e tiraram alguns produtos premium, alguns produtos que são ligados a maior crescimento econômico. Manteiga, por exemplo, é um produto que caiu muito na crise. Manteiga? Manteiga. Agora, ele é um dos produtos líderes em avanço de crescimento de vendas com essa saída da crise. Sabão em pó,
Sabão líquido. Sabão líquido é um produto também considerado premium, ligado à atividade econômica, está voltando a ser consumido. As próprias carnes bovinas que caíram muito, os cortes mais nobres, picanha, voltando a ser consumida. Então, quem resistiu, quem trocou de produtos mais premium ou trocou para marcas mais baratas, está voltando para as marcas líderes ou está consumindo produtos de maior valor agregado, ligados à saúde, à atividade econômica mais forte. Isso já é sentido e isso é um ótimo sinal, ou seja, alguns consumidores que estão empregados, esse pessoal que saímos aí de 14 milhões de desempregados, agora a gente está com 12, esses 2 milhões já estão voltando a consumir mais produtos premium, mais produtos de marcas líderes. Por quê? Está mais confiante, está com mais renda, está vislumbrando um futuro melhor, graças à estabilidade política e essas projeções que contaminam positivamente a confiança dele. Interessante a citação da manteiga, mas eu fui ao supermercado de final de semana, uma manteiga de 200 gramas custa em torno de, vou pegar um preço médio, R$7, R$8. Uma margarina de meio quilo custa, uma marca média ali, não passa de R$4, ou seja, é uma troca de quantidade e preço, é isso? A margarina rende mais por mais tempo e custa, boa parte, no caso, metade do preço. Isso. Essa é a troca que você fez na hora da crise. Exatamente. Ele troca por marcas mais baratas ou ele vai para os produtos substitutos. Não vou deixar de consumir o meu produto que vai no meu pãozinho de francês. Mas, quando a economia retoma, a primeira coisa que ele faz, ele aumenta a cesta de produtos ou vai para o produto premium. Por quê? O brasileiro está cada vez mais preocupado com a sua saúde e ele resiste ao máximo em diminuir o seu estilo de vida. Então, na crise, ele foi obrigado a ter uma redução, mas essa confiança, esse desemprego caindo, ele já imediatamente volta a consumir aqueles produtos que ele conquistou nessa bonança que a gente teve dos anos 2000. Manteiga é um clássico exemplo. Ela é saudável, o consumidor conhece, o consumidor sabe que é melhor que a margarina, então ela foi a líder. São dados da Canta, a nossa parceira, explodiu o consumo de margarina, de manteiga nessa retomada da economia. E esse consumo desses produtos, ou a volta a esses produtos que o consumidor estava acostumado antes da crise, começou quando? Começou lá em 2017. Isso. Mas quando em 2017? Porque nós tivemos várias fases no ano passado, né? Os supermercados, eles sofreram muito em 2016, 17, 15 também. A gente teve aí quase 12 meses de retração, quedas negativas mês a mês. Para os supermercados isso é muito duro. Qualquer ponto percentual que você cai para os supermercados com a margem bastante apertada que ele tem, é muito ruim. A partir de junho de 2017 a gente teve a primeira subida de crescimento nas vendas. Foi a partir de junho, com aceleração nos últimos 3 meses, puxadas por um Natal que foi muito bom, o melhor dos últimos 2 anos, que a gente começou a perceber que realmente aquela queda de desemprego que veio devagarzinho desde janeiro começou a aparecer. Quando começou a recuperação do emprego foi no segundo trimestre do ano passado. Foi, exatamente. Ou seja, o supermercado sentiu automaticamente. Automaticamente. É incrível que as teorias econômicas aqui funcionam. Primeiro setor, ao cair o desemprego, aumentar a renda e a confiança do consumidor, o primeiro setor que sente isso é os supermercados. No aumento do ticket médio ou no aumento da cesta de produtos. O consumidor vai gastar o seu dinheiro para fazer uma compra melhor, vai voltar para os seus produtos preferidos. O primeiro momento que ele faz é os supermercados. Eu divulguei há pouco os números da balança comercial, uma previsão do aumento de importações. E esse produto importado, que eu imagino já está na linha premium ou acima ou super premium, esse produto também já começou a ser recuperado? Ou seja, as vendas estão melhores para esse tipo de produto? Sim, supermercado, a gente está com uma moda agora dos supermercados gourmets. São supermercados que têm uma linha de produtos muito especiais. Produtos importados, produtos selecionados, mix mais caros de premium. Então, essa retomada das importações e esse câmbio estável, está num valor aí de 3, vai até 3,3, volta, ele beneficia demais. Permite à indústria importadora programar suas vendas e permite aos supermercados fazer melhor a sua programação de mix. Então, permite colocar preços estáveis, que beneficia as classes A e B. As classes A e B são as primeiras que estão saindo fora da crise primeiro. Primeiro foram elas que mais resistiram na crise, em manter sua empregabilidade, e as primeiras que estão sendo empregadas no emprego formal. Então, esses supermercados gourmet que importam estão se dando muito bem. Que é exatamente o consumidor desse tipo de produto, né? Exatamente. Suponho que seja ele. Mas tem algum produto que chama muita atenção dessa retomada, sobretudo nesse setor premium, super premium aí? Os produtos premium que mais andam fazendo sucesso
por incrível que pareça, são os chocolates. Chocolates premium tá virando uma febre do brasileiro. Essas marcas importadas. As cervejas premiums importadas também são um grande sucesso, tanto é que as cervejas premium tiveram um crescimento na casa de 2 dígitos, enquanto as normais, populares, se mantiveram na casa de 1 dígito. Esses dois tipos de produtos são muito sucesso entre as classes A e B e foram resilientes até na crise. Então agora, com a retomada da economia, elas devem continuar em patamares muito altos de venda. Chocolate e cerveja premium, interessante. Tanto é que os supermercados, inclusive os supermercados localizados em bairros populares, cada vez mais aumentam o seu espaço de gôndola para essas cervejas. Porque o que o consumidor faz? Ele consome aquela sua cerveja popular, compra aquele seu chocolate das marcas líderes brasileiras, mas ele faz aquela compra de impulso ou aquela compra especial para uma ocasião especial. Vou comprar uma cerveja, deixa eu experimentar essa cerveja diferente. Nunca experimentei uma cerveja stout, vou experimentar hoje. Então essa compra vai, os mercados são espertos, botam a gôndola especial e ajudam nessas vendas. Tiago, obrigado. Sucesso nessa retomada. Que bom. Os mercados fortes é bom para a economia. Muito obrigado pela gentileza. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Amanhã a gente está de volta aqui diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Até lá.